Olá, o programa Espaço Unisanta começa agora, não saia daí! Segundo dia da Semana Siciliana teve oficina e palestra sobre revista. Ele é um diretor italiano de western e criou o gênero espaguete. O Cineclube de hoje vai falar de Sérgio Leone. Além de palestras, a Semana Siciliana também ofereceu oficinas aos alunos. E o tema da primeira foi as novas tecnologias no jornalismo. Telégrafo, máquina de escrever, mimeógrafo, tudo isso pode parecer ultrapassado, mas antigamente era uma última palavra em tecnologia. Nos dias de hoje, não dá para imaginar viver sem computador e smartphones, principalmente na área do jornalismo. Mas de que forma essas novas tecnologias contribuem para a profissão? As tecnologias elas ainda estão gerando impacto. O primeiro impacto a gente pode dizer que é a velocidade. Então o jornalista hoje ele tem que ser muito mais rápido do que antigamente, né? Outra coisa é a utilização das redes sociais, por exemplo, que é uma coisa que os jornalistas hoje eles fazem quase que já rotineiramente, né? Por enquanto a gente não tem uma teorização sobre isso, não sabe direito o que vai acontecer. A gente só sabe que essas tecnologias estão mudando o jornalismo, né? E isso é um processo que está em transformação ainda. A cada dia, novos dispositivos e aparelhos são lançados no mercado. E o desafio do profissional é aprender a lidar com eles. Em tese, ninguém está preparado, porque não tem uma escola, né, de novas tecnologias. A gente tem que aprender na raça, a gente tem que aprender utilizando, na verdade, e vendo aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Uma coisa que a gente já sabe que é ruim é o aumento da manipulação da fonte sobre o jornalista, por exemplo. Porque nem sempre você tem como checar aquelas informações que estão chegando, por exemplo, via Facebook. Apesar dos jovens da geração Y e Z estarem acostumados à velocidade do mundo moderno, na oficina eles tiveram a chance de entender melhor essas novas tecnologias. Surgindo o iPad, os tablets, as coisas assim, sem dúvida, a internet ajuda muito, eu acho. É uma ferramenta a mais, né? E à noite teve palestra sobre os bastidores da revista Mundo Estranho, dentro da Semana Siciliana. Se você nasceu na década de 90, é curioso e gosta de assuntos diferentes, provavelmente já leu a revista Mundo Estranho. Aliando história, temas atuais e casos bizarros, a publicação conquistou os adolescentes. A revista Mundo Estranho é uma revista que eu já curto desde antes de entrar na faculdade. E descolar o contato do rapaz que edita todo o conteúdo foi maravilhoso. A gente, na Mundo Estranho, procura usar um texto curto e, ao mesmo tempo, muito informativo. Assim, a gente exercita muito a síntese na linguagem ali, porque o moleque, às vezes, não tem interesse em ler um texto longo, ele quer informação rápida, porque ele está acostumado com a internet desde cedo, mensagem pelo celular e tal. Então, a gente tenta meio que competir com esses meios que também distraem a atenção dele. E a participação dos leitores é fundamental para a construção das reportagens. O Mundo Estranho é feita muito pelo leitor do Mundo Estranho. A gente tem um banco de pautas lá, só de sugestões que a gente recebe deles. Basicamente, né, o grosso da revista são respostas a perguntas deles, então as mais interessantes que chegam ou que tenham a ver com algum assunto do momento, a gente procura dar prioridade. Então, sei lá, acho que mais da metade da revista é de pergunta que vem de leitores mesmo. Mas assim, a gente também está sempre propondo perguntas que possam entrar na revista. Outra profissional que esteve presente no evento foi a editora da AT Revista. Entre os temas abordados, Cláudia Duarte falou sobre a produção das pautas. O Jornal Diário é mais comprometido com a região e a nossa revista a gente busca referências nas áreas, por exemplo, um presidente de uma associação brasileira de uma determinada área da medicina. Então a gente procura fontes também que sejam nacionais, não só daqui. É muito bacana, porque revista é um conteúdo mais frio, mas ao mesmo tempo mais aprofundado. Então é totalmente diferente do jornal e ao mesmo tempo uma delícia de fazer, porque justamente pela diversidade de temas.
Os alunos de publicidade também tiveram palestra com quem já está na área, mas diferente de outros profissionais que contam apenas casos de sucesso, Ricardo Salgado mostrou com exemplos como chegar na criação de uma grande agência. Com a apresentação de propagandas que deram certo e muita descontração, o publicitário motivou os estudantes. Falar com o estudante é sempre muito legal, é uma dívida de gratidão que a gente tem. Quando eu era estudante, eu também tinha muito contato com gente mais velha. No fim das contas, são as pessoas que ajudam a gente na carreira e é sempre legal. A troca é legal, tem que fazer, sempre que eu posso eu faço, acho bacana. Eu acho que uma das dicas mais fortes que eu entendi foi acho que a questão da pessoa levar um trabalho bem feito e deixar para a pessoa que está entrevistando você decidir por você, não ficar muito ansioso, né? Por isso que a gente tinha que tentar vender a ideia na conversa, né? Tentar convencer aquela ansiedade, e acho que isso atrapalha muito quem está começando nesse ramo, né? Se você quer realmente seguir a carreira de publicitário, quer trabalhar em agência, eu acho que você não pode desistir nunca. O Cineclube de hoje mostra a carreira de um dos maiores cineastas italianos. Sergio Leone nasceu em 1929 e ficou conhecido pelos filmes de faroeste no estilo spaghetti. Sergio Leone praticamente nasceu dentro do cinema. O pai foi Vincenzo Leone, um dos pioneiros da sétima arte na Itália, enquanto a mãe foi a atriz Bais Valerian. O início do trabalho nas telonas ocorreu aos 18 anos, como assistente de direção no filme Ladrões de Bicicleta, de Vittorio De Sica. Tchau, Má. Tchau, Maria. Tchau. Tchau. Durante os anos seguintes, Leone continuou como assistente de direção e, com a experiência, chegou ao cargo de diretor de segunda unidade. Ele foi o responsável por conduzir as cenas que envolviam grandes multidões em filmes como Sodoma e Gomorra e Ben-Hur. A primeira oportunidade como diretor de uma produção veio somente em 1961, no Colosso de Rhodes. O curioso é que este é o único filme de Leone que não faz parte de uma trilogia. No filme merece destaque as cenas de batalhas. Em 1964, veio por um punhado de dólares. A produção contava com um ator novato na época, Clint Eastwood, no papel de um pistoleiro misterioso. Rodado com pouco orçamento, o filme impulsionou o gênero spaghetti. Este nome é dado aos faroestes europeus, do início da década de 60 até os anos 70. O filme ganhou uma sequência, por um punhado de dólares a mais. Nessa produção, o estilo de Leone já ganhava forma, um western com poucos diálogos e bastante uso de close nos rostos empoeirados dos atores. A primeira trilogia de Leone teve fim com 3 homens em conflito.
Dos filmes anteriores, este é o mais amadurecido do diretor e, portanto, mais bem recebido pela crítica. Mais uma vez, Clint Eastwood viveu um pistoleiro. Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez, Known as the Rat. and any other aliases he might have. To hang by the neck until dead. May God have mercy on his soul. Proceed. Era uma Vez no Oeste foi a produção seguinte. O filme possui Henry Fonda em um dos papéis principais e, mais uma vez, Ennio Morricone na trilha sonora. O compositor também foi o responsável pelas músicas da trilogia anterior. Quando Explode a Vingança foi lançado em 1971. Na verdade, Leone gostaria que o filme se chamasse Era uma Vez na Revolução, mas o título foi alterado pelos produtores. Este é um dos filmes menos conhecidos do diretor, mas o uso de closes e sequências longas características de Leone estão presentes. Quando Explode a Vingança não foi muito bem visto pela crítica, Leone se ressentiu e ficou 13 anos sem dirigir uma produção. Então veio Era uma Vez na América, seu último trabalho como diretor. A produção com o cenário gangster conta com Robert De Niro entre os papéis principais. Apesar de ter reinventado os faroestes e se sagrado um dos maiores diretores europeus, Leone não recebeu nenhuma premiação do Oscar ou Globo de Ouro. O italiano faleceu em 1989, mas suas produções continuam sendo lembradas e se tornaram clássicas com o passar do tempo. Por hoje é só, e amanhã o nosso programa faz uma homenagem ao Dia das Crianças. Não perca!